Lição número 149. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. 137. Quando sou curado, não sou curado sozinho. 138. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Bom, para começar, vale lembrar que cura não é cura do corpo, não é a cura de uma pessoa, não é a cura de problemas, de crenças. A cura é apenas um reconhecimento de que nunca houve separação. Ou seja, a cura é reconhecer o que já é e o que sempre foi. Cura é reconhecer que eu sou a criação de Deus e nunca me tornei um ser separado, nunca me tornei essa pessoa, essa personalidade, a Bruna. Curar é separar as duas coisas, é discernir a verdade de ilusões. O meu ser verdadeiro, que é a imagem e semelhança de Deus, deste ser, deste autoconceito que eu inventei. E como falamos na lição de ontem, todo este roteiro, o mundo, as imagens e tudo que acontece nele, inclusive os sintomas no corpo, é a doença da consciência, é a alucinação da mente que acredita-se separada de Deus. Portanto, a cura é para essa consciência e acontece quando ela reconhece a unicidade com Deus através do Espírito Santo. E isso acontece através de mim e através de você. Nós somos fragmentos dessa consciência. Nós somos filhos, extensão dessa consciência de separação. Somos uma ideia de separação. E é nós que estamos sustentando essa crença, essa ilusão. Então, é nós. E aí eu quero dizer este autoconceito, esta ideia de ser separado, que é a Bruna, que tem que ser desfeito. Ou seja, a consciência, o foco, a fé, a vida, não tem que estar no autoconceito, na Bruna, mas tem que estar no Espírito Santo, na mentalidade certa, que é a mesma de Deus. Então veja que estamos falando de ideias. A ideia de ser separado, que é a Bruna, que é a Rosana, a Beth, a Maria, a Joana, essa ideia tem que ser dissolvido na consciência. Tem que ser em vista sem significado. E o significado, a fé, o foco, a vida, tem que estar aonde? Na totalidade, no ser que é a imagem e semelhança de Deus. E isso é cada um de nós que precisamos fazer. Cada fragmento tem que retirar o foco do autoconceito e colocar esse foco no Espírito Santo, na realidade. E a partir disso, então, terá, cada um aí terá essa percepção curada, que é a percepção realista de que não há separação, de que não há um eu aqui no mundo e nem um outro. Só há Cristo, a criação de Deus. E a criação de Deus é sempre o mesmo, é igual a Deus, não tem diferentes, não há diferenças. Isso é uma percepção curada, que decorre de uma mentalidade verdadeira, de pensamentos reais, que é o Espírito Santo. E aí no mundo, o que vai acontecer? Vai acontecer que as projeções, elas acabam. Porque quando é o autoconceito que está no comando, quer dizer que é o medo que está no comando, né? Nós estamos sendo guiados pelo medo, quando é o autoconceito que está nos guiando. Os nossos impulsos e vontades, os desejos, são tudo provenientes do medo. Então, o que nos move no mundo é o medo. A programação também, o controle, a preocupação, o planejamento, ter como experiência o passado, tudo isso, nessa nossa vida no mundo, tudo isso é o medo.
é a voz do medo, é os ditames das crenças. Então, é nesse sentido que estamos sendo guiados pelo medo, né? Onde tudo o que fazemos é proveniente desse medo. E nisso, nós estamos usando tudo nesse mundo, e isto é, os filhos, a esposa, o esposo, os pais, os amigos, até mesmo os inimigos, os rivais, o trabalho, o chefe, as coisas que eu gosto e o que eu não gosto, tudo, todas as coisas estão servindo a um só propósito, que é confirmar a separação, que é confirmar a culpa, o medo e a punição. Esse mundo, ele é realmente uma grande ilusão. Ninguém faz nada por alguém. Faz porque tem um interesse ali por trás que está sendo velado, que é as crenças sendo supridas. Então, se você parar para ver, você está ligado a essas pessoas mais próximas, também as outras que são um pouco mais distantes e também a outras mais distantes ainda, só para confirmar as crenças, para confirmar que o medo, que o ataque é real. Mas quando você então troca esse medo pela certeza, pela confiança na realidade de que não houve separação, então não tem mais crenças de medo, porque a crença de medo, né, ela vem de acreditar-se separado de Deus, de acreditar que atacou a Deus, e então agora eu tenho medo da minha punição, né? Eu tenho medo do que Deus vai me fazer por ter mudado, por ter atacado a Deus. Então, quando eu não tenho mais essa crença na separação, não tem mais a crença de medo. Então, não tem também mais cenas que vão chegar aqui nessa experiência para confirmar essa crença. Não terá mais cenas que vão confirmar a rejeição, a falta, né, que são as crenças, que é esse medo travestido. Né? Então, não vai ter mais cenas aí para me confirmar a rejeição, a falta, a limitação, a incapacidade, a inferioridade, e seja a crença que for. Essas cenas, elas não chegam mais até você. E muitas dessas pessoas que estavam aí por perto, né, que eram usadas só para confirmar isso, elas podem até sumirem, irem para outro lugar, sabe? Uma amizade que deixa de fazer sentido, é o outro que se mudou, é um relacionamento que simplesmente foi acabando, que não aconteceu mais, sabe? Só vai acontecendo, isso é natural também. E como eu disse, está todo mundo usando um ao outro para confirmar as crenças. Mas se eu troco as crenças, se eu troco esse medo, né, pela confiança em Deus, eu paro de usar você para comprovar o medo. E você também não vai mais conseguir me usar para projetar esse medo sobre mim, entende? É por isso que muitos relacionamentos, eles são desfeitos, porque não dá mais liga, o propósito para o qual eles serviam não serve mais, não dá mais. E é por isso que eu não sou curado sozinho. Porque quando a minha mente é curada, a minha percepção é curada. Eu paro de projetar o medo lá fora. E o outro também vai ter que parar, porque não vai poder me usar mais para isso. E aí, ou ele procura outro lugar, né, outra pessoa para projetar, ou ele vai sendo curado, isto é, sendo desfeito junto comigo. Esse autoconceito vai sendo desfeito junto comigo, e aí esse fragmento ele vai colocando a confiança na totalidade, na verdade, junto comigo, né? Ou uma ou outra. Mas no fim, né, quanto mais eu faço isso, quanto mais você aí faz isso, menos opções vai tendo para se projetar. E aí só o que resta é a verdade, é a certeza da realidade. Então, a gente pode ter certeza que isso acontece de forma muito grande, porque está acontecendo na consciência. Às vezes, você pode pensar que não está acontecendo nada, sabe? Mas não, sempre está, porque a palavra de Deus, e isto é a verdade,
ela não volta vazia, ela sempre gera um efeito, e eu não preciso ver com esses olhos do corpo, mas na consciência está acontecendo. É assim, então, que essa consciência, que é uma só, ela vai sendo curada, porque essas inúmeras ideias de separação, com formas diferentes, que são o medo, vai sendo trocado pela confiança em Deus. Isto é, este fragmento aqui, ele deixa de ser Bruna e passa a ser a mentalidade verdadeira, passa a ser o próprio Espírito Santo, o Filho único de Deus, a criação e a extensão do próprio Deus. E aí, para que isso aconteça de fato, para que sejamos usados por Deus e não pelo medo, pelo ego, para confirmar essas ideias de separação, nós, como observador da consciência, precisamos apenas decidir pelo céu, decidir pela realidade, pela totalidade. O céu é a decisão que eu tenho que tomar, que você tem que tomar. E isso é uma decisão por confiar em Deus acima de tudo. É manter a certeza da unicidade, é manter o foco da consciência só na realidade, na eternidade, e não sair mais deste posicionamento. Porque quando o foco está em Deus, então ele não está em mais nada. E isto é dizer que todo o resto não significa mais nada, não tem mais realidade, importância, significado. Certo? Então é isso, é manter o discernimento o tempo inteiro entre realidade e ilusão. Isso é só o que você precisa fazer, é só isso. É só o discernimento e a confiança na imutabilidade de que realmente a separação não é possível.